A nossa entrevistada de hoje é goiana, nascida na cidade de Paraúna, é formada em Direito, é mãe e tem um currículo extenso na área da segurança pública de Goiás. É delegada de Polícia Civil desde 2004. Foi delegada titular das Delegacias de Proteção à Criança e ao Adolescente de Aparecida de Goiânia e também de Goiânia entre os anos de 2005 e 2011. Esteve à frente da Delegacia de Investigações de Homicídios de Goiânia de 2022 até o início deste ano de 2023. Em março de 2023, foi aprovada aqui na Assembleia Legislativa de Goiás lei que cria a Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher. Em abril, a lei foi sancionada pelo governador Ronaldo Caiado, que logo deu a missão para estar à frente dessa delegacia, Ana Elisa Gomes Martins. Ela é a nossa convidada do Alego Mulher de hoje. Delegada, eu gostaria já de começar perguntando sobre a Delegacia Estadual de Atendimento Especializado à Mulher. Qual que é o diferencial em relação ao atendimento, ao acompanhamento também dessa mulher, o diferencial das DEANs, né, que são as delegacias municipais, em que a senhora também já esteve à frente, tanto em Aparecida como em Goiânia. Qual é o diferencial? Na verdade, a DAEM ela é relativamente recente, né? Na verdade, muito recente a criação dela. Iniciou formalmente seu funcionamento em abril do corrente ano e é a única delegacia estadual da mulher do estado. E nos moldes em que ela foi criada, acredito que seja a única do Brasil. Em outros estados existem departamentos, enfim, mas como uma delegacia estadual, acredito que sejamos só nós aqui em Goiás, em Goiânia. A DAEM é responsável por apurar os crimes de violência contra a mulher ocorridos na capital. Né? Hoje a estrutura da DAEM ela surge da junção de duas DEANs que existiam em Goiânia, a primeira DEAN e a segunda DEAN. A primeira DEAN ficava estabelecida ali no centro, na rua 24 do centro, e a segunda DEAN continua ali no Curitiba, né? Na região noroeste da capital. Hoje as duas delegacias se uniram para que a DAEM fosse criada. A região noroeste não ficou sem uma estrutura de delegacia da mulher, ela continua existindo, mas agora como um braço, né, da DAEM, tanto é que no sistema, né, formalmente, a delegacia da região noroeste hoje, ela tem o nome de DAEM sede estendida na região noroeste. Nós apuramos todos, como eu disse, todos os crimes e violências praticadas contra a mulher em Goiânia, que envolvam violência de gênero, mas também temos uma entrada em todo o estado, né? No sentido de dar apoio às outras delegacias da mulher do estado, que continuam existindo, né? Também fazendo investigações mais complexas, caso seja necessário o nosso apoio. Também passamos a investigar os crimes de feminicídio ocorridos na capital. Então, nossa estrutura realmente ela vem com muita informação, né? É uma grande estrutura e nós esperamos, de fato, dar a resposta que a população merece e a população espera de uma nova delegacia como essa. Doutora, a gente sabe, ninguém vai discutir, que nós crescemos muito com relação à proteção à mulher. Hoje nós temos leis, né, tanto aí com iniciativas do poder público, no caso do Executivo, Legislativo e Judiciário, mas a gente sabe que ainda tem que crescer muito. E essa mesma lei, ela já legitimava a violência contra a mulher. E agora, recentemente, aprovada ali no STF, né, tira a possibilidade do homem, por exemplo, estar dizendo, né, que era legítima defesa na hora que ele cometeu um crime contra a mulher, né, principalmente feminicídio, né, a morte. E isso agora não poderá mais ser utilizado. Como que a gente pode entender que essa lei, essa mudança na lei, né, deve impactar as nossas mulheres, nós mulheres, né, na vida prática mesmo? Na verdade, essa decisão do STF que impede agora esse tipo de argumentação da defesa, ela vem só apenas coroar o que já estava estabelecido já há muitos anos, né? Não se admite mais a legítima defesa da honra como sustentação de qualquer tese de defesa para que a gente consiga inocentar um agressor, um homem que chegue a matar uma mulher, né? Na verdade, o STF ele veio apenas finalizar essa discussão no sentido de dizer aos defensores, né, aos homens inconformados, que não é possível mais sequer
tentar argumentar algo nesse sentido, né? Na verdade, ela veio colocar uma pá de cal em qualquer discussão que exista, no sentido de justificar a agressão a uma mulher, tendo o indivíduo, o agressor, vindo ele a dizer que ele foi ferido na sua honra, né, na sua masculinidade. Agora, também falando em Brasília, né, o poder que vem de Brasília, está em tramitação no Congresso Nacional a Lei Não é Não. Qual que é o objetivo dessa lei? Proteger as mulheres em bares, shows, eventos públicos, onde acontece normalmente muitos assédios, e essas mulheres às vezes se encontram no estado vulnerável, até mesmo pela bebida alcoólica, todo o envolvimento emocional, às vezes até das luzes ali do evento. Por conta também, principalmente da injeção de bebida alcoólica, e às vezes até outros tipos de droga. Nós tivemos um caso, né, Mona? A gente estava conversando sobre isso na nossa reunião de pauta, que você relatou, que você acompanhou de Belo Horizonte. Qual que é a mesma história? Isso, a gente teve um caso, né, recentemente, de uma jovem em Belo Horizonte que saiu de um show, um colega dela colocou ela no Uber, e ela estava muito alcoolizada, o motorista de aplicativo deixou ela na porta de casa, jogada, assim, né? E aí passou um outro homem, que ainda, se eu não me engano, não foi identificado, mas está acontecendo as investigações, levou essa jovem para um outro local e estuprou essa mulher. A gente vê não só esse caso, mas diversos casos em que isso acontece e que essa mulher, além de sofrer esse tipo de crime, ela ainda é julgada por estar bêbada, drogada, muitas vezes pode não estar como pode estar, e aí ela recebe um tratamento diferente. Como que a gente pode evoluir em relação a esse tipo de ações que esses homens cometem? Aqui em Goiás a gente tem essa lei Não é Não, eu pesquisei, em outros estados a gente também tem, mas como torná-la efetiva? Na verdade, em relação a essa campanha, no sentido de conscientizar as pessoas, né, em bares, restaurantes, né, casas de show, o governo de Goiás lançou recentemente também um programa, né, chamado Todos por Elas, onde foi chamada aí a associação de bares, né, os empresários, no sentido de conscientizar as suas equipes, os seus trabalhadores, para que, ao assistir, ao testemunhar, ou às vezes até ao serem abordados por alguma mulher em situação de violência, que eles saibam reagir àquele momento, né? Acolher essa mulher, talvez colocar em um local seguro, acionar as forças de segurança caso seja necessário, para aquele indivíduo, para que ele seja recolhido daquele ambiente. De fato trazer a acolhida para essa mulher que eventualmente esteja sendo vítima de algum tipo de violência, para que essa mulher se sinta segura de fato e a gente consiga evitar, como sociedade, não apenas as forças de segurança, evitar que essa violência ela prossiga. Esse caso de Belo Horizonte, né, ele está sendo amplamente divulgado nas redes sociais, enfim, em outros órgãos de imprensa, e ele é estarrecedor, porque nós percebemos aí quantos homens passaram por esse momento envolvendo essa mulher e simplesmente abandonaram a própria sorte, né? O colega que chamou o Uber e deixou ela sozinha nesse carro do aplicativo, o motorista do aplicativo que largou a jovem no meio da rua, né? O próprio estuprador que a sequestrou, levou em um local baldio e, enfim, praticou todas as violências. Então, essa mulher ela foi simplesmente punida pelo fato de ser mulher. Ela foi humilhada, foi violentada, foi estuprada, foi agredida, simplesmente por ela ser mulher. Basta a gente imaginar um homem nas mesmas condições. Talvez ali dentro do veículo, o motorista até poderia ter tirado ele do carro, ter deixado ele no meio da rua. Mas com certeza nós não estaríamos debatendo aqui hoje o fato dele ter sido estuprado no meio de um matagal, porque os homens não são vítimas desses crimes. O que a senhora está dizendo, doutora, é que não basta apenas, né, punir quem comete o assédio, um estupro, algum tipo de violência, mas que toda a sociedade que perceba isso, acione as forças policiais, dê essa proteção e trabalhe em defesa da mulher. Né? Então a gente tem que estar sempre com um olhar atento. Isso, na verdade, eu sempre digo isso nas oportunidades que eu tenho de falar com a população, falar com a imprensa, que a segurança pública, diz a Constituição Federal, é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos nós como sociedade.
Então, se eu estou sendo testemunha de uma situação de violência, se eu ouço meu vizinho agredindo a mulher dele, se eu passei na rua, vi um indivíduo agredindo alguém, agredindo uma mulher, enfim, eu não estou dizendo que a gente tem que se lançar ali no meio daquela confusão e às vezes até colocar a própria vida em risco, mas existem canais de denúncias, né? Você pode ligar para o 190, você pode ligar para o 180, que é do governo federal, você pode ligar para a Polícia Civil, você pode ligar para o 197, você inclusive pode ter o seu anonimato garantido nessas denúncias. O que de fato a gente tem que perceber é que nós somos responsáveis para vivermos uma sociedade mais segura. Pensemos nós que se eu não faço nada, se eu sou vizinha de um casal que está ali vivendo dias de agressões, aquela mulher vivendo agressões, violências físicas, enfim, moral, psicológica, talvez amanhã ou depois a minha filha pode se relacionar com o filho daquele casal. Aquele menino que cresceu num lar onde a violência era uma constante e certamente ele vai transferir esses comportamentos para o relacionamento com a minha filha. Então, quando eu tenho essa preocupação de agir como realmente alguém que vai fazer diferença na sociedade, eu posso ter certeza que com as minhas ações, a minha preocupação e o meu comprometimento, eu garanto que amanhã ou depois eu faço parte de uma sociedade mais segura. Tem até um provérbio, não sei se a gente diria um provérbio, né, bem brasileiro, que fala que em briga de mulher não se mete a colher, né? Entre briga de mulher e homem, num conflito Exato. familiar. Mas estar envolvido não é chegar, às vezes, apenas com a força física, né? Acabando com aquela briga. Tem outros canais, como Exatamente. a senhora está dizendo, não é? Não necessariamente eu preciso ir lá e me lançar, como eu disse. Eu sempre falo isso. Eu não estou dizendo para que ninguém, para que as pessoas se exponham, se lancem na frente, tomem um tiro, enfim. Não é isso. Eu estou dizendo que existem sim caminhos que a gente pode percorrer, que a gente pode, condutas que a gente pode adotar, que de fato fazem a diferença na vida de uma mulher que precisa de socorro. Às vezes essa mulher, muitas vezes, ela está sem coragem de denunciar. E eu conheço essa mulher, eu tenho acesso a ela, incentivá-la a fazer a denúncia, buscar socorro numa delegacia da mulher, por exemplo, aconselhá-la nesse sentido. Existem hoje instrumentos e mecanismos de defesa, e quando eu digo isso legalmente falando, que podem sim tirar essa mulher da situação de violência. Medidas protetivas, o afastamento do agressor do lar, a garantia de que ela pode se afastar do lar e ela não vai perder os seus direitos ali em relação aos bens que foram adquiridos na convivência. Então são uma série de medidas, o próprio uso da tornozeleira eletrônica, a prisão preventiva do agressor. Então são inúmeras ações que a gente pode implementar e buscar suas aplicações para que a gente garanta a integridade física dessa mulher. Delegada, durante a sua resposta, a senhora mencionou também outros tipos de violência, né? Psicológica, moral, e muitas pessoas ainda não têm ideia de que existem mais tipos de violência, que não só são as sexuais e as físicas, mas também psicológica, patrimonial e moral, que são cometidas pelo único fato da vítima ser do sexo feminino, ser uma mulher. A gente tem essas violências, eu posso chamar de mais ocultas, as psicológicas e as morais, principalmente. Como que uma vítima de violência psicológica, ela pode identificar o que ela está sofrendo? Eu acredito que a mulher, a partir do momento em que ela se vê numa situação de dano emocional, né, decorrente, obviamente, de uma relação abusiva, ela tem sim possibilidade de ir até uma delegacia e denunciar. Quando eu falo dano emocional, é aquele homem controlador, aquele homem possessivo, que não permite que ela tenha redes sociais, ou que ela tenha redes sociais, mas que ele tem que ter acesso a tudo. Aquele homem que às vezes determina até mesmo as roupas que ela deve utilizar, as pessoas com quem ela vai se relacionar. Existem mulheres que chegam à delegacia com relatos de que seus parceiros sequer permitem que elas visitem seus familiares, sua mãe, seu pai, suas irmãs. Enfim, e além disso, diversos outros comportamentos, como todo aquele discurso que vai ferir a mulher na autoestima, né, que dizem respeito ali à sua aparência física, palavras depreciativas, né, que vão realmente colocar uma mulher numa situação extremamente debilitada emocionalmente. Tudo isso é violência. E dentro dessas violências, quando a gente fala de violência psicológica, existem outras tantas, né? As ameaças propriamente ditas, eu vou te matar, se você não for minha não vai ser de mais ninguém. E muitas vezes ele também ameaça falando que vai tirar a própria vida para deixar essa mulher se sentindo culpada, né? Exatamente, agora, isso é uma forma de violência psicológica, inclusive, E outro tipo de violência é contra os próprios filhos, né? Exato. Muitas vezes o companheiro, a gente acompanhou situações horrendas de homens que
que foram capazes de matar os próprios filhos para atingir as suas ex-companheiras ou companheiras. Enfim, é algo assim, irreal. Você, assim, como um pai é capaz de matar o próprio filho numa atitude de vingança contra a sua parceira ou ex-parceira. E em relação às provas contra essa questão da violência psicológica, porque parece ser muito subjetivo. Como que a mulher consegue provar que está acontecendo dentro de um relacionamento que ela está sendo vítima da violência psicológica? Obviamente, quando a gente fala em violência psicológica, eu não estou falando de uma coisa que aconteceu ontem, né? Nós estamos falando de um histórico de fatos, né? É uma relação que já dura algum tempo e certamente essa mulher se abriu com algumas pessoas. Existem pessoas ao redor desse casal, né? Que conviveram com essas pessoas, com essa vítima, com esse indivíduo, com esse agressor, que certamente testemunharam algumas situações ou estão acompanhando ali o dano emocional que ela vem sofrendo ao longo dessa convivência. Então, o que nós na delegacia nós fazemos? Claro, ouvimos a vítima, né? Muitas vezes essa vítima traz muitos elementos, material de informática, conversas de WhatsApp, isso deixa rastros, né? Conversas, enfim, agressivas, muitas trazem áudios, fotos, vídeos e as testemunhas ao redor desse casal. Essa mulher tem amigos, esse homem também, existem familiares, enfim, essas pessoas são ouvidas para a gente realmente conseguir traçar mesmo o histórico de convivência desse casal. E a partir daí extraímos informações importantes que venham de fato comprovar essa relação abusiva vivenciada pela mulher. Doutora, a senhora falou sobre vários canais aí de denúncia, né? A mulher está sofrendo ali a violência e ela pode buscar então essa ajuda. Como, por exemplo, diz que 180. Na imprensa, a gente é meio que um porto seguro aí para as pessoas, né? Então, sempre ligam para a gente, desabafam ou fazem denúncia, aquele negócio. E eu recebi uma ligação, certo tempo atrás, de uma mulher que, na verdade, não era a vítima, ela era amiga da vítima e ligou para o 180. Só que a informação lá é de que a pessoa, a vítima, teria que estar presente juntamente com o agressor na hora de estar fazendo a denúncia. Teria que ser numa delegacia junto e ele teria que aparecer, não sei se exatamente no mesmo momento, mas ele teria que estar na delegacia, porque senão não valeria essa denúncia dela. Como a gente pode fazer com que os canais, né, aí de denúncia, os canais que são protetivos, vamos assim dizer, da mulher, que eles funcionem melhor, que sejam mais efetivos na realidade? Na verdade, eu até desconheço essa regra em relação ao 180. O 180 é extremamente democrático. Inclusive, nós recebemos denúncias, às vezes, até muito vazias, com pobreza de informações, porque era o que o denunciante tinha condições de fornecer naquele momento. Mas qualquer pessoa pode lançar mão do 180 e fazer uma denúncia, sim, de violência contra a mulher e não necessariamente a vítima. O que acontece? Quando a gente recebe uma denúncia, e essa denúncia anônima, que não tenha sido feita pela própria vítima, obviamente, como eu devo fazer uma investigação sem ouvir a vítima? Não tem como. Então, a partir do momento que eu recebo essa denúncia na delegacia, eu vou buscar essa mulher, né, para que ela seja entrevistada na delegacia e diga de fato que violências ela está sofrendo. Porque eu não tenho como trabalhar numa investigação se eu não tenho a colaboração da vítima nessa investigação. Apenas ela pode me dar esses fatos, né? Ou alguém muito próximo que traga outros elementos tão importantes quanto um relato de vítima. Obviamente, eu ouvi essa vítima, encontrei elementos ali, de fato, que concluem a ocorrência do crime, que apontam a ocorrência de crime, aí eu parto realmente para a oitiva das testemunhas, a colheita de outras provas, e ao final disso tudo, obviamente, terei que ir atrás do autor mesmo, do autor das agressões, ele precisa ser ouvido para que eu consiga concluir essa investigação e encaminhar esse procedimento para o Ministério Público e o Poder Judiciário. Mas isso não quer dizer que tenha que ser a esposa ou a pessoa que foi violentada que tenha que buscar esse agressor. De jeito nenhum. A polícia que vai atrás. Nós que iremos atrás. Então as pessoas não precisam ficar com medo de ter que inclusive, a Lei Maria da Penha, ela veio, inclusive, para trazer essa desconstrução. Muitas vezes, antigamente, antes da Lei Maria da Penha, que é de 2006, a mulher ia até a delegacia fazer a ocorrência, ela mesma saía com a intimação para que ela entregasse para o parceiro. Isso já não é admitido, isso não acontece mais. Não faz o menor sentido eu ouvir uma mulher na delegacia, entrega uma intimação para ela e falar, agora você entregue lá para o seu parceiro ou ex-parceiro, dizendo que ele tem que vir à delegacia. Veja bem, se eu provocasse isso, eu poderia estar, talvez, provocando uma nova agressão, a ira ali daquele indivíduo, até a morte da vítima.
vítima. Então, isso não é permitido de forma alguma. O que eu digo é o seguinte, o 180 ele é um canal de denúncia anônima. Muitas vezes, na maioria das vezes, quem liga no 180 é a própria vítima, né? Mas existem, sim, inúmeras denúncias feitas por terceiros, que não são as vítimas. E nós temos a obrigação de apurar todas essas denúncias. Quando são denúncias feitas por terceiros, acontece muito, acredito, dessas mulheres chegarem e negarem, né? Porque a gente sabe que até a mulher chegar ao ponto de denunciar e manter aquela denúncia, ela passa por todo um processo, né? E muitas vezes, desculpa aqui interromper, mas muitas vezes as mulheres elas têm vergonha, porque não é só a mulher de baixa renda que é vítima de violência. Não. As mulheres abastadas também são vítimas, né? Todo e muitas qualquer vezes tipo de mulher, né? Ficam com vergonha de fazer essa denúncia. Né? Eu sempre comento que a violência contra a mulher ela é muito democrática. Ela não escolhe raça, ela não escolhe cor, ela não escolhe classe social, muito embora as pesquisas demonstrem, né, que as mulheres de baixa renda e negras são as maiores vítimas da violência, né? Mas eu recebo na Delegacia Estadual da Mulher, mulheres de todas as classes sociais, de todas as etnias, enfim, das mais diversas religiões. É o que eu sempre digo, a violência contra a mulher ela é algo generalizado, né? E infelizmente, muitas vezes, quando a gente vai apurar essa denúncia anônima, que a gente tem acesso a essa vítima, muitas vezes ela nega a ocorrência dos fatos. E não há muito o que ser feito quando a vítima nega a ocorrência dos fatos, a não ser que eu encontre ali visualmente, né, lesões visíveis, né, que a violência seja expressiva, que eu possa até fotografar essa violência. Mas muitas vezes isso não é o que a gente encontra nessa apuração de denúncia anônima. O que a gente faz nesses momentos? A gente orienta a mulher, explica para ela todo o processo, o que é a rede de proteção, quais são os mecanismos e instrumentos que ela tem à disposição dela na Delegacia da Mulher, para que ela realmente se sinta acolhida e que se naquele momento ela não quis falar o que está acontecendo, mas que a gente permanece com as portas abertas 24 horas por dia, para que se ela mudar de ideia, ela possa buscar a proteção que ela precisa e merece na Delegacia da Mulher. Então, esclarecendo aqui, a polícia só pode investigar, tomar todas as providências necessárias que são cabíveis à polícia, se essa denúncia continuar. Se a mulher for lá e retirar aquela denúncia, vocês não podem mais atuar. Não, existem diferenças. Aí eu vou tentar fazer uma explicação um pouco mais simples para que o público consiga entender. A partir do momento que a mulher registra uma ocorrência, né, eu necessariamente tenho que fazer uma investigação. Iniciada a investigação, é possível sim que essa mulher desista do procedimento, ela vá até a delegacia dizendo que não tem mais interesse. Essa informação vai ser trazida aos autos. Eu vou documentar isso, que a vítima compareceu à delegacia, mas eu não tenho como cancelar a minha investigação. Eu preciso fazer com que essa investigação, esse caderno de provas, que é o inquérito policial, ele chegue ao Ministério Público. E apenas o Ministério Público e o Judiciário podem, de fato, arquivar essa investigação. O que a mulher pode fazer hoje? Ela vai até a delegacia, registra uma ocorrência e solicita uma medida protetiva de urgência. Ela pode, a medida protetiva sendo decretada, ela pode desistir dessa medida meia hora depois. Porque a medida protetiva serve apenas a ela, né? São medidas que obrigam o agressor a não se aproximar, não entrar em contato, enfim, uma série de outras obrigações, mas quem deve dizer se ela precisa da medida ou não é a própria vítima. Então, eu não tenho como obrigar a vítima a querer uma medida protetiva. A gente solicita. Se ela quer retirar depois, ela que tem que ter, a decisão é dela. E aí, de fato, a delegacia não tem como interferir. Mas, delegada, já aconteceu de vítima desistir da medida protetiva e uma tragédia acontecer? Sim. Já aconteceu da gente receber mulheres em inquéritos de agressões graves, nós solicitamos as medidas protetivas, uma semana depois a mulher desistiu da medida, mais uma semana depois o agressor tirou a sua vida e tirou a vida daquela mulher. E, infelizmente, talvez se ela tivesse sob a proteção da medida protetiva, ele não teria se aproximado, ela não teria ele não teria tido essa oportunidade de então tirar a vida daquela mulher. Então é muito importante as mulheres reconhecerem a importância das medidas protetivas, que de fato elas fazem a diferença. Agora, um outro tipo de violência aí que tem sido mostrado muito, até com frequência
na grande mídia, é a questão da violência obstétrica. Essa que acontece na hora do parto, o momento mais importante da vida de uma mulher, né? Que faz a mulher se tornar mãe. Muito triste isso, né, doutora? Extremamente triste, e existe um vácuo na lei ainda. Eu acredito que devem ter muitos projetos de lei no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, no sentido de estabelecer o que de fato é a violência obstétrica. Porque nós ainda trabalhamos com algo em branco, né? Precisamos sim definir essas condutas. Eu tive muitos casos, principalmente na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, envolvendo possíveis violências obstétricas, porque nos partos, aqueles bebezinhos, né, que deveriam nascer vivos, nasceram mortos, por exemplo. Porque houve um atraso ali na conduta do médico. Isso tudo, obviamente, investigado através de exame pericial, né, com o apoio do Instituto Médico Legal. Enfim, nós precisamos sim acender o alerta para que os legisladores tragam realmente uma visão, uma visibilidade mesmo, e algo assim em destaque para que a gente discuta a violência obstétrica. E tem mulheres que sofrem tanto na hora do parto que falam, não quero ter mais filhos, é muito difícil, a dor se torna maior do que a dor do parto, como Exato. A gente fala mesmo, e é uma né? violência... Se torna uma dor emocional. Uma violência também. de gênero, não tenho dúvidas, porque só nós, mulheres, podemos gerar filhos, né? Então, só nós, mulheres, podemos ser vítimas de violência obstétrica. E aí eu vou um pouco mais, eu vou além da violência obstétrica. Quantos casos, agora recentemente, a Delegacia Estadual da Mulher prendeu um médico ginecologista, porque abusava das suas pacientes, e muitas delas grávidas. Ele praticava atos libidinosos com mulheres grávidas assim, com 8 meses de gestação. Então, como é possível você sobreviver num mundo, numa sociedade onde você busca socorro médico, porque você está gestante, e você ainda tem que ter preocupação se aquele médico ginecologista não vai praticar um abuso sexual contra mim. Então, há muito ainda que se fazer. Apesar de todas as políticas públicas que estão sendo implementadas, a questão é cultural. Nós estamos falando de uma sociedade que precisa muito de mudança cultural. Falar de violência contra a mulher na escola, falar de abuso sexual na escola, preparar as crianças e adolescentes para uma sociedade menos machista, menos preconceituosa, para que só assim a gente consiga, de fato, reduzir esses números. E é muito difícil, né? Porque é um exame muito íntimo. Então, para ela detectar, para nós mulheres detectarmos se é realmente procedimento médico, ou se é uma violência, uma agressão, ou se é aí, né, uma forma de estar buscando, né, prazer por meio daquele momento, é muito difícil, né, doutora? Muito difícil. E nesse caso específico desse médico que foi preso, ele tinha vítimas de todas as idades. Da mais jovem, aquela primeira consulta ginecológica, até a mulher mais experiente. Foi muito comum na apuração desses casos de mulheres que foram violentadas por ele, mas naquele momento não conseguiram reagir porque se sentiram assustadas ali. Pense todos nós mulheres já passamos por exames ginecológicos, quem foi mãe sabe disso também, né? Os exames pré-natais. E aí você percebe que algo não está certo, que aquilo não está correto, que aquela conduta, aquele jeito de tocar a sua parte íntima não é o correto. Mas muitas mulheres não denunciaram aquelas agressões por vergonha, por se sentir às vezes até culpadas de estarem ali, né, expostas daquela forma. E algumas adolescentes que era não a primeira tem a visita noção do que está ali, acontecendo. Exato. Teve casos de meninos de 13, 14 anos, 15 anos que nunca tinham passado por exame ginecológico e naquele momento não compreenderam que aquilo era uma conduta abusiva, né, uma violência sexual. E apenas com o decorrer do tempo, às vezes compartilhando a história com pessoas conhecidas, foram entender que foram vítimas de abuso sexual. Por isso é tão importante nós levarmos essa informação para as crianças mesmo. Falarmos sobre violência contra a mulher, falarmos sobre crimes de abuso sexual. E claro, de forma didática, né, com pessoas preparadas, que saibam trabalhar o material, não é chegar e despejar tudo para crianças de 5, 6 anos de idade, mas começar a preparar a sociedade para que quando ela atinja a idade mesmo de se relacionar com alguém, né, um parceiro, uma parceira, ela consiga identificar esses atos de violência. Delegada, em relação a esse tipo de violência, a mulher pode sofrer violência obstétrica feita por outra mulher. Claro. Ela denuncia na Delegacia da Mulher, como ela pode denunciar esse ocorrido? Se você foi vítima de alguma violência de gênero, o que é a violência de gênero? Aquela violência que a mulher sofre pelo simples fato dela ser mulher. Então, violência obstétrica, violência sexual, a violência na relação afetiva, amparada ali pela Lei Maria da Penha, procure a Delegacia da Mulher.
eu ainda não consegui entender o que aconteceu comigo, se de fato eu fui violentada ou não, procure a delegacia, busque uma orientação. Lá você vai ser atendido por um profissional capacitado que vai poder te receber, vai ouvir o seu relato, vai dizer para você ali no momento do atendimento se de fato houve violência ou não. E por isso é tão importante que a gente tenha essa capacidade de acolher a mulher. Porque ainda que ela não traga uma situação de violência, ela tem que sentir que ela foi ouvida, né? E que ela pode, de fato, retornar à delegacia trazendo outras informações, caso seja necessário. E doutora, a gente fala agora sobre a questão financeira. As mulheres são empreendedoras, estão ganhando seu próprio dinheiro, estão indo, né, à caça do dinheirinho para poder manter a casa, manter aí os seus filhos também, mas muitas vezes elas são vítima patrimonial e também ficam limitadas ali ao marido. Né? Elas não conseguem pedir o divórcio, pedir para sair daquele relacionamento porque ela fica presa. Se eu sair, vou ficar sem dinheiro, aí vou ficar sem minha casa, até os trâmites legais, eu vou ficar muito tempo fora, eu vou perder muito. Isso acontece mesmo? Qual é a proteção que tem para esse tipo, né, de violência? Então, por isso é tão importante o incentivo à denúncia. Hoje existem equipamentos, quando eu falo equipamentos na rede de proteção, que garantem inúmeros direitos para essas mulheres. Quando você vai até a delegacia e registra uma ocorrência, inicialmente você é informado sobre o trabalho, e ele é um trabalho excelente que é desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado. Então, a Defensoria Pública, quando você procura o defensor, ele pode te garantir ali, uma petição, obviamente, encaminhada ao Poder Judiciário, alimentos provisórios. O que seria isso? O juiz determinar provisoriamente uma pensão para aquela mulher, talvez já resolver ali, pelo menos liminarmente, a questão da partilha de bens, a questão da guarda dos filhos, que isso também influencia muito na decisão da mulher. A questão da violência patrimonial, ela envolve várias questões, né? É o bem da família, o veículo, muitas vezes, que essa família tem. Muitas vezes essa mulher não trabalha, precisa do parceiro ali, sim, do agressor para sobreviver. Ele pode sim ser obrigado a pagar uma pensão, ainda que provisoriamente, para essa mulher. Existe um programa recente agora do governo do estado de Goiás, Goiás por Elas, que garante a mulher com medidas protetivas em situação de pobreza, extrema pobreza, que ela receba uma ajuda de custo mensal no valor de R$300 por mês, enquanto ela estiver sendo amparada pela medida protetiva. Então, hoje, existe uma série de ferramentas, né, de instrumentos de proteção que podem, sim, auxiliar essa mulher a tomar essa decisão. Eu diria que é a decisão mais difícil que uma mulher pode tomar na vida. É sair de casa, muitas vezes deixar o homem, que é o parceiro dela, de uma vida, né, que não foi só uma vida ruim a vida inteira. Eles colecionam, obviamente, momentos felizes, de amor, mas que, infelizmente, tudo foi por água abaixo porque o indivíduo mudou o comportamento, é um homem agressivo hoje, não é aquele homem que ela conheceu no início ali daquele relacionamento. Então, decidir romper esse relacionamento, romper o ciclo da violência, é a decisão mais difícil que essa mulher pode tomar. Mas depois que ela toma essa decisão e que ela adentra a delegacia, o que a gente tem que fazer como força de segurança? É mostrar para ela que existem sim ferramentas, existem instrumentos legais que podem dar proteção para ela, para que ela consiga reconstruir a vida. Mas se ela não quiser ir direto à delegacia, pode ir ao Ministério Público? Pode ir ao Ministério Público. Quando eu falo delegacia, recentemente o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou uma pesquisa aí em rede nacional que grande parte das mulheres que denunciam as agressões fazem isso numa delegacia da mulher. Depois disso, muitas vezes é o 190. Mas elas não têm o hábito de procurar o Ministério Público, procurar o Poder Judiciário, porque eu acredito que, de fato, a delegacia é o balcão que espera a mulher, né? A delegacia da mulher é a casa da mulher. Se ela precisar, ela tem que saber que tem uma delegacia da mulher pronta para recebê-la. Então, ela tem que ter essa consciência de que, bom, eu posso contar com aquele pessoal que está ali, com aqueles servidores públicos, com aqueles policiais, e a partir do momento que ela entra na delegacia, eu vou fazer a ocorrência dela, se precisar, eu vou acompanhar ela até a residência dela para ela retirar os pertences, roupas, documentos pessoais, posso colocá-la num abrigo provisoriamente. A gente solicita medida protetiva. Em Goiás, as medidas protetivas são decretadas de forma muito ágil, e é um elogio que eu faço ao Poder Judiciário, muitas vezes 6, 7 horas depois. Então, eu já posso conseguir o afastamento do agressor do lar. Então, uma série de elementos e ferramentas que essa mulher pode contar, sim, na proteção dela.
Delegada, para a gente finalizar, uma última pergunta. A gente tem uma série de políticas públicas, a gente tem várias ações da sociedade civil para prevenir violências contra as mulheres e mesmo assim os casos não param de aumentar. Na opinião da senhora, por que isso vem acontecendo? Porque mesmo com tantas formas de tentar prevenir, de minimizar esses casos, a gente ainda não está conseguindo. Até tem um dado, né, Mona, complementando você, que no ano passado calcula-se que cerca de 18 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência. É muita coisa, né, doutora? É muita coisa, é muita gente. E digo mais, acredito que são muito mais numerosas do que esses 18 milhões. Quem de nós aqui nunca passou por uma situação de violência, por menor que seja? Então, eu acho que nós convivemos com a violência desde que nós existimos, né? O que eu acredito é que, infelizmente, nós temos estatísticas assustadoras? Temos, mas as mulheres estão ficando mais informadas. Eu não tenho dúvidas que as mulheres estão registrando mais. E isso faz, obviamente, as estatísticas crescerem. É muito comum você receber mulheres na delegacia relatando o primeiro episódio de violência. Elas não estão tolerando mais o primeiro episódio de violência. E, embora eu não possa festejar isso, mas eu tenho que entender que isso é positivo. Eu não posso entender que as estatísticas aumentando é algo que só traz malefícios. Na verdade, eu tenho mulheres mais empoderadas, mais conscientes dos seus direitos, mais encorajadas e que estão sim fazendo mais ocorrências. Então eu acho que esse aumento aí dos dados, ele tem esse misto de, infelizmente, a gente ter que tratar a violência como uma crescente, a violência contra a mulher, mas necessariamente acredito que na mesma proporção estamos lidando com mulheres mais informadas e que estão denunciando mais. Delegada, muito obrigada pela sua participação aqui conosco hoje e por todos esses esclarecimentos para o nosso público. Eu agradeço, contem sempre conosco e lembre-se sempre, a denúncia é o melhor caminho. O Alego Mulher de hoje fica por aqui. Continue acompanhando a programação da TV Alego e da TV Brasil Central e até o nosso próximo encontro. Tchau.